no livro do profeta Oséias, livro do profeta Oséias, Aleluia a Deus. glória a Deus. Capítulo 7. Domingo passado, o pastor pregou Oséias, capítulo 6, correto? Amém? Hoje nós vamos para Oséias, capítulo 7. Confesso para os irmãos que é um desafio, né? Pregar nos evangelhos, pregar em Gênesis, pregar em Êxodo, né? Pregar em Juízes, falar sobre Davi, falar sobre Pedro, falar sobre os apóstolos, né? É mais fácil. Mas é a palavra do Senhor. E nessa noite, né, eu quero meditar com os irmãos. Eu quero refletir com os irmãos sobre essa palavra. Porque é uma palavra que vai nos fazer pensar, que vai nos fazer refletir, que vai nos fazer olhar para dentro de nós e ver o que nós precisamos mudar, o que nós precisamos adequar de acordo com a palavra do Senhor. E eu quero ler um versículo com vocês, Oséias, capítulo 7, o versículo 8. Quando, semana retrasada, no primeiro domingo do mês, que eu preguei em Oséias capítulo 1, lembrando que no mês de janeiro, os cultos aos domingos, as ministrações do domingo, são sobre Oséias. Livros que são pouco pregados, né? A gente vê poucas ministrações, e nós vamos estar cada mês falando ou ministrando sobre um profeta menor, até o final do ano, são 12 meses, 12 profetas, amém? Começando com Oséias. Oséias capítulo 7, versículo 8, só a parte B do versículo diz assim. Os irmãos acharam? Amém. Efraim é um bolo que não foi virado. Aleluia. Efraim é um bolo que não foi virado. Quando eu estava preparando, logo na primeira ministração, e aí? Quem faz bolo, sabe fazer bolo, vai se identificar aqui. Quando eu estava preparando a primeira mensagem, no capítulo 1, eu li o livro de Oséias todo, né? E quando eu caí nesse versículo, eu falei, Jesus, né? Irmãos, eu confesso para vocês, e eu acho que vocês têm a mesma impressão, a não ser que você tenha uma super memória, né? A não ser que você tenha uma super memória. Mas, às vezes nós lemos a palavra de Deus e a gente esquece. E quando a gente lê um texto sobre, como esse aqui, fala assim, gente, eu nunca vi isso na Bíblia. Eu nunca li, eu nunca prestei atenção, né? Muito menos eu entendi esse versículo. E é isso que eu quero trabalhar nessa noite. Mas antes de nós entrarmos aqui, eu vou procurar ser breve. Eu quero só compartilhar algo com os irmãos, que nós vemos dias que as pessoas estão dizendo o quê? Que a Bíblia está o quê? Desatualizada. Muitos dizem que a Bíblia está fora do contexto, da realidade que nós vivemos hoje, que a Bíblia precisa ser atualizada, ou que nós não podemos mais ter a palavra de Deus, a Bíblia, como um parâmetro. Por quê? Porque os dias mudaram. As pessoas, né, elas estão diferentes, os pensamentos estão diferentes, as coisas evoluíram, e a Bíblia, ela está um pouco atrasada, ela é antiga, ela é ultrapassada. Mas quando eu comecei a ler esse texto, eu comecei a observar, e você vai acompanhar comigo, que ela não tem nada de desatualizada, que ela não tem nada de ultrapassada, que ela não tem nada que precisa ser atualizada, mas é a palavra de Deus, viva e eficaz, mais penetrante que a espada
fazendo está com base na palavra de Deus. Como já foi falado aqui, tem situações que são difíceis, tem coisas difíceis de nós abrirmos mão, tem situações difíceis de nós deixarmos, mas nós temos o quê? Que nos esforçar e prosseguir, nos esforçando em buscar a presença de Deus, em fazer o querer de Deus, para que nós possamos estar em conformidade com o que a palavra do Senhor diz. E logo no versículo 1, tem uma outra observação que eu vou falar para vocês. Eu gosto de usar a Bíblia, a revista e corrigida, que é aquele português mais antigo, né? É uma das primeiras Bíblias, vamos dizer assim. Depois tem a revista atualizada, tem umas mudanças. Depois tem a na linguagem de hoje. Tem várias versões. E eu não costumo usar essa versão que eu vou usar hoje. Mas como esse texto é um texto um pouco difícil, né, eu preferi usar a Bíblia, né, a tradução na linguagem de hoje, para ficar numa compreensão melhor, tanto para eu trazer a palavra para vocês, como para vocês também. Então vai ser colocado ali no projetor, mas talvez do jeito que eu vou ler aqui vai estar diferente de lá, ou diferente do que você tem na mão, só se você tiver uma Bíblia na linguagem de hoje nas suas mãos. Mas fique com ela aberta em Oséias capítulo 7. Se você tiver aplicativo, procura na linguagem de hoje no aplicativo. Amém? Por que a Bíblia não está desatualizada? Olha só, se encaixa com alguma coisa que nós estamos vivendo hoje na nossa sociedade. Versículo 1. Quando eu tento curar o povo de Israel e fazê-lo ficar rico de novo, a única coisa que vejo são o quê? Os seus pecados, a sua maldade. São mentirosos, são ladrões que roubam as casas e assaltam pessoas nas ruas. Já no primeiro versículo, a gente vê que não tem nada desatualizado, né? Que foi escrito há muitos anos atrás, há milhares de anos atrás, mas a sociedade que nós vivemos, ela está o quê? Corrompida. A sociedade que nós vivemos é uma sociedade onde tem pecado, onde o pecado está assim dominando as pessoas. Infelizmente, alguns que se encontram na igreja, alguns que se encontram até adorando a Deus, pregando a palavra do Senhor, e estão ali, né, engodados, como a Bíblia fala, né, pelos seus próprios pecados. Tem situações, irmãos, que o Senhor permite acontecer nas nossas vidas, mas tem situações que nós mesmos nos colocamos. E a sociedade que nós vivemos hoje, quando você começa a ler esse texto, você começa a ver um retrato da sociedade dos dias de hoje: pecado, maldade, mentira e roubo. Quando Deus olhou para Israel, quando Deus olhou para Efraim, e aqui ele já começa. Se você pegar a Bíblia na linguagem, na revista corrigida, que está ali no projetor, diz que, sarando eu a Israel, se descobriu a iniquidade de Efraim. Quem é Efraim? Efraim foi um dos filhos de José, que nasceu antes do povo ir lá para o Egito, né? Antes do povo ir para lá, nasceram os dois filhos de José, e um deles Efraim. E quando houve a separação ali do povo, quando teve o reino do norte e o reino do sul, Efraim se tornou a tribo mais forte, mais poderosa, a tribo que se destacava entre as 10. Lembra que eu expliquei no primeiro dia? Das 10 tribos do reino do norte e das 2 tribos do reino do sul. E Efraim, ele se destacou, ele era forte, ele era poderoso. Então, quando Deus queria se referir ao reino do norte, ele tanto poderia tratar o povo de Israel, como também poderia tratar como Efraim. Então, quando você vir na Bíblia Deus falando sobre Efraim, está falando primeiro, né? Se for lá em Gênesis, sobre o filho de José, mas também está retratando o povo de Israel do reino do norte. Para nós entendermos aqui, porque uma hora ele fala de povo de Israel, depois ele fala de Efraim, depois ele fala de Samaria, que era uma cidade, né? E aí de Efraim, e aí se tornou a capital. Mas nós não vamos entrar nessa parte, mas o que eu quero é só para vocês se contextualizarem. E aí, quando Deus
maldade, pecado, mentira e roubo. Aí eu faço uma pergunta para a igreja nessa noite. Quando Deus olha do céu para mim e para você, o que Deus está vendo? Quando Ele olha do céu para mim e para você, o que Deus está vendo? Para o povo de Israel que estava no adultério espiritual, como eu expliquei no primeiro capítulo, para o povo de Israel que estava em pecado, que estava em iniquidade, que estava na maldade, que estava no adultério espiritual, virando as costas para Deus, para adorar outros deuses, Deus olhava e via essa corrupção. Mas hoje não é, infelizmente não é diferente. E tem momentos na nossa vida que nós temos que parar, analisar, orar, reconhecer os nossos erros, falar: Deus, aonde eu preciso melhorar? Deus, aonde eu preciso caminhar de acordo com a Tua palavra? Aonde eu preciso me alinhar, como eu já falei da outra vez, de acordo com a Tua vontade? Amém. Porque nós passamos, irmãos, entra dia, entra mês, sai mês, entra ano, sai ano. Nós até falamos: Deus, a partir desse momento eu vou orar mais, eu vou buscar mais, eu vou me consertar, eu vou colocar minha vida no altar, eu vou fazer tal coisa. De repente é uma correria, corre daqui, corre de lá, levanta de manhã, sai correndo, vai trabalhar, vem pra cá, faz comida, arruma a casa, faz isso, cuida de filho, não sei o que, a gente esquece. E o tempo vai passando e nós continuamos da mesma maneira. Mas Deus, Ele quer mudança. Deus, Ele quer uma atitude diferente na minha vida e na minha vida. Então, quando você parar para orar, você vai pedir para Deus na tua oração: Deus, o que o Senhor está vendo em mim? Quando o Senhor olha para mim, o que o Senhor está vendo? E naquele momento eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai te orientar. O Espírito Santo de Deus vai te mostrar, né? É só você e Deus. Ele vai te mostrar aonde você precisa, aonde eu preciso melhorar, aonde eu preciso, às vezes nós precisamos nos humilhar diante de Deus. Porque o tempo vai passando, os dias vão passando e a gente acaba tendo uma soberba, um eu posso, eu faço, eu aconteço. A gente confia às vezes no nosso intelecto, a gente confia no nosso trabalho, a gente confia no dinheiro, a gente confia em tantas coisas e às vezes deixamos de confiar no Deus Todo-Poderoso que Ele nos deu todas as coisas. Então essa é uma das coisas que eu quero que você saia daqui nessa noite refletindo. Quando Deus olha para nós, o que Ele tem visto. Amém. Primeira coisa. Aí nós vamos para o versículo 2, que diz assim: eles pensam que eu esqueço todos os seus pecados. Estão rodeados pelas suas maldades e não posso deixar de vê-las. Sabe o que eu aprendo aqui? O que nós aprendemos aqui nesse versículo? É bem diferente a versão, né? Com essa da linguagem de hoje, mas essa aqui é mais fácil de entender. Efraim, o povo de Israel, não percebe que Deus está vendo, né, e se lembra dos seus pecados. Aí talvez você fale assim: ah, mas eu já ouvi tanto na igreja, eu já li na palavra, o próprio pastor fala que Deus, né, Ele não se lembra dos nossos pecados, que Ele lança no mar do esquecimento, não se lembra mais. Mas sabe quando Deus se lembra? Ele fala aqui que Ele lembra dos pecados de Efraim e Ele lembra dos nossos pecados quando os nossos pecados não são confessados e quando não há arrependimento da nossa parte. Porque às vezes, irmãos, nós erramos, nós falhamos, nós somos limitados, nós fazemos muitas vezes aquilo que nós queremos praticar, fazer o bem, nós não fazemos, nós fazemos o mal, né? Como Paulo diz: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero esse eu faço. E nós estamos sujeitos a isso, mas também nós temos um Deus que perdoa os nossos pecados, que está com as suas mãos estendidas para nos abençoar, que conhece o nosso coração, que conhece a intenção dos nossos corações. Mas aqui Deus deixa bem claro: olha, eu estou vendo o pecado de Efraim. Eles não percebem que eu não posso esquecer esse pecado. Por quê? Porque tem alguma coisa ali que ainda precisa ser resolvida. A segunda coisa que eu quero
tratar com vocês aqui. A primeira coisa é, quando Deus olha para nós, o que Ele vê. E em relação aos nossos pecados, em relação àqueles pecados que Deus continua vendo nas nossas vidas. Inclusive, o livro de Oséias vai falar 3 vezes, em 3 versículos. No capítulo 7, no capítulo 8, no capítulo 9, que Deus se lembra dos pecados de Efraim. Depois, se você quiser confirmar. Capítulo 7, versículo 2, capítulo 8, versículo 13 e capítulo 9, versículo 9 fala a mesma coisa, que Deus se lembra dos pecados. Nós temos que entender que quando Deus fala isso, é porque Ele está falando para Efraim que ainda tem alguma coisa do passado, que ainda tem alguma atitude, que ainda tem algum pensamento, que ainda tem alguma coisa no coração que precisa ser resolvido. Tem alguma coisa ainda que está pendente, que precisa ser colocado diante de Deus, que precisa ser confessado, que precisamos nos arrepender. Porque às vezes nós fazemos alguma coisa, nós falamos de alguma maneira, nós agimos de alguma maneira, e aí o tempo passa, a gente esquece. A gente esquece que muitas vezes nós falamos o que não devíamos, que nós agimos como não devíamos, que nós fizemos alguma coisa que não agradou ao Senhor, mas o tempo passa, a correria, e nós nos esquecemos. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus, Ele não se esquece. É forte. Então, se tem alguma coisa no teu coração que precisa ser resolvido, resolva hoje. Amém. Se tem alguma coisa que precisa ser tratada no teu coração, trate hoje. Se tem alguma coisa que você precisa alinhar com a vontade de Deus, alinhe hoje, porque Deus não se esquece. Nós podemos nos esquecer, nós podemos passar por cima, mas Deus não se esquece, assim como Ele falou para Efraim: eles pensam que eu esqueço todos os seus pecados. Estão rodeados pelas suas maldades e não posso deixar de vê-las. Então, irmão, se tem alguma coisa que está te incomodando, se tem alguma coisa que não agrada a Deus nas suas orações, peça perdão a Deus. Amém. Se arrependa. Amém. Fale com Deus: Deus, eu sou falha, eu sou falha. Ah, mas Deus não sabe o que eu fiz, Deus não sabe o que eu falei, Deus não sabe o que eu pensei, Deus não sabe como eu agi. Ele sabe, irmãos, Ele sabe de todas as coisas, mas Ele quer ver a minha atitude, a tua atitude de arrependimento, de chegar perante Deus e falar: Deus, eu errei, me perdoa, me ajuda a melhorar, me ajuda a dar a tua vontade, me ajuda a fazer o teu querer, no nome de Jesus, porque Deus sempre vai se lembrar. Enquanto nós não nos arrependermos, enquanto nós não confessarmos o nosso pecado, enquanto nós não reconhecermos, nosso pecado está diante de nós. Aleluia. Versículo 3: o Senhor Deus diz, olha só: o meu povo é malicioso, e com as suas mentiras eles enganam reis e governadores. Todos eles são traidores. Na Bíblia de vocês está adúlteros, na maioria das Bíblias. O ódio queima neles como fogo no forno, que o padeiro não atiça até que a massa tenha crescido e esteja pronta para assar. No dia da festa do rei, eles deram tanto vinho a ele e aos governadores, que eles ficaram bêbados, e o rei fez todo tipo de tolices. Versículo 6: o ódio continuou a queimar nos corações deles, enquanto planejavam intrigas contra o rei. A noite toda abafaram seu ódio, mas de manhã ele acendeu como fogo. Vocês percebam aqui que todos os versículos vêm falando de maldade, vem falando de mentira, vem falando de ódio, vem falando de sentimentos, irmãos, que nós vemos que eles estão visíveis na sociedade que nós vivemos hoje. É verdade. É ódio para todo lado, ninguém respeita ninguém, é mentira, mesmo sem necessidade, de pessoas que mentem. Por isso que eu estou falando para vocês que a Bíblia, ela é atualizada 100%, porque ela é a palavra de Deus, é Deus falando conosco no nome de Jesus através da sua palavra. Então, quando alguém chegar para você e falar: ah, mas você ainda lê esse livro, você tem que ler outros livros, você tem que se contextualizar. Não, eu leio a palavra de Deus, porque ela é regra
de fé e prática para a minha vida e para a vida de todos aqueles que aceitaram Jesus como o único e suficiente Salvador, que desceram as águas batismais, declarando para este mundo que é essa fé que eu quero seguir. Amém, Jesus. Amém. Glória. No versículo 7 diz, olha, queimando de raiva. Irmãos, o que nós mais vemos nos dias de hoje é raiva, é ódio. É Deus. Por nada, por tudo e por nada. Quantas tragédias nós vemos, quantas coisas nós vemos no mundo que nós estamos vivendo. Queimando de raiva. Eles mataram os seus chefes. Todos os seus reis foram mortos, um depois do outro. Mas aí o versículo termina assim: mas não há ninguém que ore a mim. O ódio é problema? É. A mentira é problema? É. A maldade é problema? É. Todos esses sentimentos, todas essas atitudes, a malícia, tudo isso que eu falei aqui para vocês é um grande problema. Mas esse problema pode ser resolvido, sabe de que maneira? Quando a igreja de Cristo, que ainda está na face da terra, se levantar para orar e clamar e declarar em nome do Senhor Jesus, para que Ele opere, para que Ele livre, para que as algemas espirituais sejam quebradas. Nós louvamos hinos aqui, né, de cadeias quebraram. Tem hinos que falam de algemas, tem hinos que falam de libertação. Irmão, no mundo espiritual precisa haver uma libertação, para que verdadeiramente essas cadeias espirituais que têm prendido as pessoas no pecado, na malícia, no engano, na maldade, seja quebrado e as pessoas tenham um encontro com Cristo, assim como eu tive, assim como você teve, no nome de Jesus. E a partir de agora, Deus usar a tua vida para que você leve essa palavra, para que vidas sejam libertas pela pregação do Evangelho, pela pregação da palavra de Deus. Amém. Santo de Aleluia. Israel. Só que aqui Deus fala: ninguém ora a mim. O que nós estamos fazendo nos dias de hoje, irmãos? Pessoas que vêm à igreja, que falam que são cristãos, que servem a Deus, na primeira dificuldade viram as costas para Deus, na primeira adversidade não buscam a Deus, na primeira situação difícil não clamam a Deus. E o povo de Efraim, o povo de Israel estava na mesma situação: maldade, corrupção, malícia, todos os pecados, maldade, mas eles não oravam a Deus. Aí eu faço uma pergunta: como nós temos nos portado? O que nós temos feito quando vem uma situação difícil? A quem nós recorremos primeiro? É forte. Para quem nós vamos falar? Sabe qual é o nosso mal? E nós vamos depois no versículo, eu vou entrar nessa parte, que fala que o Efraim uma hora corria para o Egito e outra hora corria para a Síria, tentando se achar, tentando resolver o problema, tentando uma solução. E às vezes nós somos assim: a gente recorre para cá, a gente recorre para lá, a gente conversa com um, a gente conversa com o outro, a gente pede opinião para um, a gente pede opinião para outro, e Deus fica sempre em segundo plano. Verdade, Jesus, aleluia. E Deus vai ficando em segundo plano, porque parece que Deus não tem mais poder para resolver o problema, parece que Deus está longe, parece que Deus não ouve as nossas orações. E aqui Deus deixa bem claro: mas não há ninguém que ore a mim. Que nesse versículo ele possa ficar gravado no meu e no teu coração, que em qualquer momento, em qualquer situação, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o inverso, nós vamos orar a Deus, nós vamos buscar a face do Senhor, nós vamos clamar ao Senhor, e Ele vai apreciar coisas grandes e firmes que nós não sabemos. Aleluias. Glória. Olha só no versículo 8 que eu li com vocês, a primeira parte. Efraim com os povos se mistura. Esse aqui acho que está igual. A primeira parte do versículo com as outras versões. O que acontecia com Efraim? Ele se misturava com os estrangeiros, ele se misturava com os outros povos. E Deus não se agradava disso. Da mesma maneira como já foi lido aqui, o Salmo 1, que nós não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores, que nós não devemos participar
devemos ter amizade, podemos ter amizade com pessoas de outras religiões, podemos ter amizade com pessoas de outros credos religiosos, podemos ter amizade com pessoas que não professam a mesma fé que eu e você, mas a diferença na nossa amizade é que nós vamos dar testemunho, nós vamos falar do amor de Cristo, porque se nós não tivermos contato com pessoas que não são cristãs, como nós vamos levar o evangelho para elas? Como nós vamos pregar a palavra de Deus? É verdade. Glória. Só que ter amizade e ter testemunho é uma situação. Agora, ter amizade e se misturar, praticando a mesma coisa que eles praticam, falando a mesma coisa que eles falam, agindo da mesma maneira que eles agem, aí nós estamos errados. Mas as pessoas, elas têm que ver a diferença na minha vida, na tua vida, no proceder, no falar, no agir. Irmãos, nós não podemos aqui na igreja levantar a mão, adorar a Deus e ter o nosso evangeliquez. É glória a Deus, é aleluia, é misericórdia. Deus é bom. Aí a gente sai lá fora, no local de trabalho, não tem ninguém que é cristão, e nós vamos falar como eles falam, nós vamos agir como eles agem. Não. Nós temos que fazer a diferença. Amém. Glória. Eles têm que ver a diferença em nós. Eles não podem olhar para mim, para você, e ver a maldade, e ver o roubo, e ver a mentira, e ver o ódio, e ver todas essas coisas que eu já falei aqui, que eu não quero me repetir. Mas eles têm que ver Cristo nas nossas vidas. Amém. Eles têm que ver, nós somos falhos. Nós temos os nossos defeitos, mas a presença de Deus tem que sobrepor as nossas falhas. A presença de Deus na nossa vida, através do falar, do pensar, do agir, tem que ser superior, tem que sobrepor. As pessoas têm que olhar e ver as atitudes de Cristo na minha vida e na tua vida. Aleluia. Aí talvez você fale assim, mas eu já tentei fazer isso e eu só fui perseguido, eu só fui perseguida. Começaram a me perseguir no trabalho, começaram a me perseguir na minha família, começaram a me perseguir na sociedade, onde eu convivo, não importa. Nós podemos ser perseguidos, mas Deus está conosco quando nós estamos fazendo a vontade e o querer de Deus. Aleluia, Deus. Então, Efraim se misturou e Deus, ele não se agradou. Eles não eram mais uma nação separada e santa. Nós somos chamados, nós somos separados. Nós aprendemos na quarta-feira sobre o tema da igreja. O que é a igreja, irmãos? É aqueles que foram chamados para fora do mundo para fazer a diferença, com uma vida de santidade, com uma vida que busca Deus, com uma vida que agrada a Deus. Deus nos tira do mundo, nos tira para fora, para que nós possamos fazer a diferença, para que nós sejamos diferentes, não melhores do que ninguém, mas Cristo agindo nas nossas vidas, para que outras vidas sejam alcançadas através de mim e através de você. Amém. E quando eles se misturaram, eles não eram mais uma nação separada e não eram mais uma nação santa. E na sequência do versículo, que foi aquele que eu li, diz que Efraim é um bolo ou um pão que não foi virado. O que isso significa? Significa que um bolo que não foi virado, ficou muito tempo no fogo, de um lado só, e ele queimou. E do outro lado, por ele não ter sido virado, ele ficou cru. Sabe o que significa? Que não serve para nada. Aqui Deus estava falando que Efraim era um bolo ou um pão que foi assado, que não foi virado. Ou seja, não servia para nada. De um lado ele estava cru, ele estava frio, ele estava longe dos caminhos de Deus. E do outro lado ele estava queimado, não servia para nada. Quando a gente queima alguma coisa em casa, fazendo uma comida, um bolo, o que você faz com aquilo que está queimado? Você joga fora. E quando nós jogamos fora alguma coisa que queimou, nós temos prejuízo, porque tem ingredientes ali que nós usamos para fazer aquele bolo, para fazer aquela comida. Então há um prejuízo. Então no reino de Deus, no reino dos céus, no reino que Deus tem preparado aqui nessa terra, há um prejuízo nas nossas vidas
estiver enganada, vocês me falam. Quando a gente faz uma comida, um bolo, e ele queima, se nós formos fazer outro bolo, nós vamos ficar inseguros para fazer. Será que vai dar certo? Será que eu vou errar de novo? Eu não posso esquecer o tempo, eu não posso deixar queimar. Sabe o que isso significa? Que muitas vezes, se acontece isso conosco na nossa vida espiritual, e nós queremos reagir e fazer o querer de Deus, nós vamos ficar com medo. Nós vamos ficar inseguros. Será que eu sou capaz? Será que eu posso? Será que isso? Será que aquilo? Aí surge o quê? A incredulidade, a insegurança. E aí você vai o quê? Deixando de fazer a vontade de Deus. Aleluia, Deixando de fazer o querer de Deus. Mas na nossa vida espiritual, irmãos, ou em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos encontrar um equilíbrio. Nem cru e nem queimado demais. Mas um equilíbrio na presença de Deus, para que nós tenhamos o que? Discernimento, para saber o que Deus quer das nossas vidas, para fazer o que Deus quer, para agir da maneira que Deus quer, para fazer o querer de Deus no nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus, aleluia. Versículo 9. O povo não percebe que a nação está perdendo o seu poder por causa desses acordos com os estrangeiros. Sabe o que isso significa? O povo de Israel estava enfraquecendo. O povo de Israel estava ficando anêmico espiritual. O povo de Israel estava perdendo a sua força. Por quê? Porque compactuava com coisas que Deus não se agradava. Trazendo para os nossos dias, trazendo para a minha vida e para a tua vida. Você vai ter que, um exemplo, você vai ter que ministrar o louvor à noite na igreja. Você vai ter que trazer uma palavra, alguma coisa que você vai fazer. E naquele dia de manhã, você se junta com as pessoas do teu serviço, se junta com alguém, se junta com a vizinho, sei lá, com alguém que não serve a Deus, e você compactua, você faz coisas que não agradam a Deus. Se você, eu me incluo, se nós não nos arrependermos, orarmos e pedirmos perdão a Deus, o que vai acontecer na hora da pregação? O que vai acontecer na hora que nós vamos louvar? O que vai acontecer na hora que nós vamos fazer alguma coisa na obra de Deus? Nós vamos ficar fracos. Por quê? Porque o inimigo ele vai acusar. Mas você fez isso, você falou aquilo, você pensou dessa maneira, você agiu dessa maneira, e nós vamos o quê? Enfraquecendo, porque nós não temos o mínimo de discernimento, de orar a Deus, de pedir perdão, de se arrepender. A Deus, eu errei, eu falei o que eu não devia ter falado, eu andei com quem eu não deveria ter andado, eu agi da maneira que eu não deveria ter agido. Senhor, me perdoa, me ajuda, porque nessa noite eu vou ser um canal de bênção na tua mão. Usa a minha vida, Espírito Santo de Deus, me enche da tua graça, da tua unção, para que eu possa, em nome do Senhor Jesus, fazer o querer de Deus. Porque se nós não fizermos isso, irmãos, É forte. você vai ficando fraco. Meu Deus. Aí você, naquele dia, você até vem, mas com a consciência pesada. Você vem com aquele pensamento: meu Deus, eu não podia ter feito aquilo. Irmãos, é simples, pede perdão. Reconhece o erro. Aleluia, Deus. Aí naquele dia não fazemos isso. Aí no outro dia acontece de novo. Aí nós vamos ficando mais fracos. Aí no outro dia acontece de novo. Nós vamos ficando mais fracos. Quando a gente vê, o Espírito Santo de Deus já está longe de nós. É verdade, Jesus, aleluia. O Espírito Santo de Deus já se afastou de nós e nós nem percebemos. E aí nós vamos ficando fracos. E o versículo ainda diz: a nação está ficando fraca, como um velho de cabelos brancos, mas o povo não percebe isso. Aleluia. Esse é o pior problema. Erramos, falhamos, pede perdão, reconhece, mas muitas das vezes nós achamos que estamos certos, nós achamos que as nossas atitudes estão corretas mediante a vontade de Deus, e nós não percebemos que a cada dia nós estamos nos afundando, a cada dia nós estamos nos afastando de Deus, a cada dia nós estamos envelhecendo espiritualmente precocemente. Uma pessoa que é de mais idade, ela já não tem o vigor de quem é mais novo. Ela já tem dificuldade para fazer o que fazia quando era mais novo. Por isso que eu falo para você: você é jovem. Faça o querer de Deus, a tempo e fora de tempo. Adore ao Senhor, pregue a palavra, seja um testemunho, em nome do Senhor Jesus. Eles estavam enfraquecidos
espiritualmente, mas não estavam percebendo isso. E às vezes acontece conosco. Versículo 10. O orgulho do povo é testemunha contra si mesmo. Todas essas coisas aconteceram, mas mesmo assim, eles não se voltam para mim. Sabe o que é isso? Orgulho, soberba, achar que sabe tudo, que pode tudo, que porque teve uma experiência com Deus, porque de repente Deus usou em determinado momento, que agora não precisa mais orar, que agora não precisa mais pedir perdão, que agora não precisa mais reconhecer os seus erros a cada dia, a cada momento. Devemos colocar a nossa vida diante do Senhor. Mas eles não se voltavam para mim, nem procuram a ajuda do Senhor seu Deus. Irmãos, está passando luta, prova, ore, busque a Deus, começa a falar: Deus, aonde eu estou errando, aonde eu preciso melhorar, aonde eu preciso corrigir, aonde eu preciso, o que eu estou fazendo, o que eu estou deixando de fazer. Busca ajuda no Senhor, busca o Senhor, clama a Ele, fala com Ele, ora, em nome de Jesus. Versículo 11. Israel parece uma pombinha tola, procura primeiro a ajuda do Egito, que foi o versículo que eu já falei para vocês, e depois vai pedir socorro na Síria. Aqui Deus compara Efraim como uma pomba enganada e sem entendimento. Quanto crente está assim? Sem entendimento nenhum, para lá, para cá, vai pedir opinião para cá, vai pedir ajuda aqui, vai pedir isso, vai pedir aquilo, não pede para Deus, aí fica enganado, aí fica sem entendimento, sem direção, confuso, sem saber o que Deus quer da sua vida. Peça sabedoria a Deus, veja bem para quem você pede um conselho. Versículo 12. Mas eu os pegarei como quem pega passarinhos com uma rede. Eu os castigarei de acordo com as mensagens que ouviram nas suas reuniões. 13. Eles estão perdidos e serão destruídos, pois fugiram e se revoltaram contra mim. Eu queria salvá-los. A vontade de Deus para as nossas vidas é nos salvar, é nos curar, Glória. é nos resgatar, é nos Glória. ajudar, é ouvir as nossas orações. Mas eles dizem mentiras a meu respeito. Versículo 14. As orações que me fazem não são sinceras. Ou não buscam, e quando buscam não tem sinceridade nas suas orações. Ao fazê-las, eles se jogam no chão, gritando como os pagãos. Quando oram pedindo trigo e vinho, eles se cortam como os outros povos fazem. Todos se revoltaram contra mim. Uma palavra dura, por isso que eu falei para vocês. Uma palavra dura, uma palavra difícil de ser pregada, mas uma palavra necessária para os nossos dias, necessária para as nossas vidas, necessária para nós refletirmos como nós estamos diante do Senhor. Uma outra pergunta e eu encerro aqui. Qual era o problema do povo de Israel? Qual era o problema de Efraim? Eles não buscavam Deus. E muitas vezes nós estamos na igreja, entra dia, sai dia, entra semana, sai semana, como eu já falei, entra ano, sai ano, e nós também não buscamos a Deus. Muitas vezes nós viemos na oração, e a nossa oração é aquela oração que nós honramos com os lábios, mas o nosso coração está longe. Nós estamos muitas vezes orando, aí nós falamos, porque nós não podemos falar oração repetida, porque a Bíblia nos ensina, mas quantas das vezes nós nos pegamos, começando a orar, de repente você está falando a mesma coisa que você falou ontem, a mesma coisa que você falou anteontem, a mesma coisa que você falou na semana passada. Por quê? Porque a oração está sem entendimento, a oração está de costume. Cada um de nós aqui, irmãos, se eu colocar todos vocês aqui para orar no microfone e nós ouvirmos vocês orarem, cada um vai ter o seu jeito, cada um vai ter as suas manias,
no meio do povo de Deus. Porque a gente, qual que é a nossa, às vezes, a nossa diferença? Eu acho que eu não estou generalizando, mas a nossa diferença com aqueles que não vêm na igreja. O fato deles não virem na igreja. Deu para entender? A diferença é, se a gente vem na igreja, eles não vêm. E as outras coisas? Estamos iguais, mas nós temos que ser diferentes. Por quê? Deus nos chamou do mundo. Deus nos tirou para fora do mundo para fazer a diferença. Ele nos chamou, vai nos capacitar, vai derramar poder, vai nos encher do Espírito Santo para que quando nós somos no mundo, nós possamos fazer a diferença. Glória. Amém. Em nome de Jesus. Aleluia. Então, irmãos, que você possa ir com essa palavra no teu coração. Amém. Que nós não sejamos, como eu li no versículo 8, tenho certeza que jamais você vai esquecer essa palavra. Efraim é um bolo que não foi virado. Que nós não sejamos como Efraim, um bolo que não foi virado, um bolo que não serve para nada, porque está queimado e cru e não serve para nada. Mas que verdadeiramente nós sejamos na mão do Senhor, um instrumento vivo para fazer a diferença no nome de Jesus. Amém? Se coloca em pé. Vamos orar ao Senhor nessa noite. Eu vou pedir para o pastor orar aqui, eu já estou sem voz. Eita glória. Aleluia. Se você quiser vir à frente, venha mantendo o distanciamento. Venha à frente. Se você realmente quer que Deus use a tua vida, se você quer que Deus levante a tua vida, se você quer que Deus faça algo na tua vida, venha à frente com o coração quebrantado. Venha à frente receber essa oração no nome de Jesus, crendo que Deus pode fazer infinitamente mais, crendo que Deus pode derramar poder sobre a tua vida, crendo que Deus pode trabalhar no teu coração, na tua vida, nas tuas atitudes, no nome de Jesus.